Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Darlan, da Escola Sales Campos, professor de Geografia. Eu estou aqui para trazer para vocês aqui a devolutiva, né, as respostas do nosso questionário de Geografia direcionado para o nono ano A e B, né? Então, aqui a gente está falando para vocês tanto da manhã como da tarde, tá? E aí eu vou trazer aqui as respostas, né? A gente vai fazer aqui uma correção do nosso questionário, beleza? Pessoal, a primeira questão, primeiro lembrar que a gente está fazendo uma revisão dos nossos conteúdos, tá? Especialmente do segundo bimestre, e a gente está estudando, né, nesse período, assuntos da Europa, né, conhecendo melhor a Europa, e nesse momento nós estávamos aí estudando um pouco mais sobre a CEI, que é a chamada Comunidade dos Estados Independentes, que é uma parte da Europa que forma um bloco econômico, né? Então, para quem não sabe, para quem não lembra, a CEI ela é um grupo de países que se uniram a partir da fragmentação da União Soviética em 1991. Né? Depois que a União Soviética se desfez, houve aí um tratado, um acordo entre os países que compunham a União Soviética de continuar com relações comerciais, né, de manter ali alguns laços militares, políticos e econômicos, certo? Então, as nossas perguntas são direcionadas para esse assunto, a CEI, que é um bloco na Europa, certo? A primeira questão é a seguinte: a CEI é um bloco integrado pela Rússia e as antigas nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, e, no entanto, 3 países que compunham a extinta União Soviética optaram por não entrar na CEI, né? Depois que a União Soviética se desfez, a CEI se formou, mas 3 países não quiseram continuar dentro do bloco. Então, a pergunta é, quais das alternativas, né, indica os países que decidiram não participar da Comunidade de Estados Independentes da CEI, certo? É uma questão que vocês já conhecem, e aí a resposta vai ser Letônia, Lituânia e Estônia. Vamos ver exatamente, né? Aqui no portal R7, a gente tem um site, né, uma aba chamada Conhecimento Científico, e aí eles têm uma síntese, um resumo. Eu quero mostrar para vocês aqui um mapa da CEI, né? A gente está vendo aqui a Rússia, o maior país, e vários países menores, né, que antes faziam todos eles parte da União Soviética, certo? E depois de 91 se desintegraram. Desses países que compõem a União Soviética, esses 3 aqui de cima, que é a Lituânia, a Letônia e a Estônia, é porque aqui vai estar aí em francês, tá? Mas aqui a gente tem a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Esses países aqui nessa cor amarelo meio amarronzado. São os 3 países que não continuaram inseridos na Comunidade de Estados Independentes, ok? Então, a resposta seria a letra A, tá? Quem marcou letra A acertou. Segunda questão. Com aproximadamente 174 milhões de habitantes, a CEI possui população expressiva. No entanto, alguns países apresentam grande contingente populacional, enquanto outros são pouco habitados. Indique a alternativa que corresponde ao país mais populoso da CEI. Letra A, Estônia. Letra B, Ucrânia. Letra C, Bielorrússia. E letra D, Rússia. Bem, pessoal, aqui a gente já elimina a A, né? Vocês viram na última questão que ela não participa da CEI, tá? E aí a gente tem Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. A resposta vai ser a letra D. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, vocês procurarem a população da Ucrânia no Google, Bielorrússia no Google e Rússia, vocês vão perceber que a Rússia é o maior país, certo? É o país mais populoso, tá? Dentro desses grupos de países. Então, a resposta vai ser a letra D. Quem marcou na segunda questão a letra D, acertou. Terceira questão. Aqui é uma questão para a gente analisar 3 frases, né, 3 afirmações e julgar se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos começar. Primeira questão.
A CEI, primeira afirmação, a CEI é um bloco formado em consequência da desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, visto que os novos países tinham vários laços econômicos, militares e uns com os outros. Verdadeiro ou falso? E aí, como a gente conversou, né? Verdade, a CEI é formada pelos países que compunham a União Soviética, ok? Então, a primeira é verdadeira. Segunda, os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, aqueles que a gente mostrou agora há pouco no mapa, apesar de terem sido anexados à União Soviética em 1940, nunca fizeram parte da comunidade dos Estados independentes após obterem a independência. Então, aqui a gente também já falou, né? Esses 3 países não entraram na CEI. A resposta é verdadeira, tá? Então, a segunda frase também é verdadeira. Terceira frase, terceira afirmação. Com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento de outros. Os principais são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas. E aí, o que vocês acham? A gente já viu que a primeira está certa, a segunda também está certa. A terceira, será que está certa? Sim, né? Existem vários conflitos ali naquela região, né? Alguns países com problemas, né? Dentro dos seus povos, querendo separar, formar novos países. Então, a resposta, a terceira afirmação está correta também. Então, depois de analisar as 3 afirmações, a resposta só pode ser a A, né? Todas as alternativas estão corretas, certo? Quem marcou letra A na terceira, acertou. Quarta questão. Em relação à vida econômica da antiga União Soviética, podemos afirmar, letra A, os recursos naturais, os transportes, as indústrias de base, o comércio exterior, retenção das águas pelo congelamento hibernal e seu posterior incompleto, né? Não dá para entender o sentido. Participavam do Comecon, também está incompleto. Letra D, a questão também está incompleta. Ou seja, a quarta questão, a gente teve um problema na hora de fazer o formulário, né? O formulário comeu aí algumas palavras, né? Tirou algumas palavras, a questão não pôde ser publicada corretamente, integral. Então, por isso, é uma questão anulada. Vocês ganharam aí essa pontuação, não se preocupem, certo? Só para esclarecer isso para vocês. Então, quarta questão, a gente não se preocupa com ela. Vamos para a quinta e última questão. Ex-União Soviética e a Comunidade dos Estados Independentes, né? Sobre esses 2 blocos, certo? Entre os vários fatores que explicam a criação da CEI, qual deles não ocorreu? Ou seja, as opções todas parecem ser motivos para existir a CEI, menos um. Vamos lá. Bem, os países da antiga União Soviética tiveram a facilidade da entrada de seus membros na União Europeia, que é o outro bloco europeu. Isso aconteceu. B, integração da economia e das finanças entre os países. Será que foi isso? Existência de forças armadas unificadas. Será que isso ocorreu também na CEI? Ou letra D, arsenal nuclear espalhados por algumas ex-repúblicas. Qual desses não seria o motivo para a criação da CEI? A resposta vai ser a letra A, né? Porque exatamente muitos dos países que saíram da União Soviética não tiveram facilidade de entrar na União Europeia, fazendo com que esses países se reunissem e formassem um bloco à parte. Então, não ocorreu essa facilidade da entrada, né, na União Europeia, a resposta é a letra A, ok? Foi o fato que não ocorreu e não ajudou a criar a Comunidade dos Estados Independentes. E é isso, pessoal. A gente conseguiu aqui fazer uma revisão, certo? E a gente se vê, então, aí nas próximas revisões, nas próximas atividades, tá? Então, fiquem atentos e até a próxima. Tchau, tchau.